Jesus trazia seus ensinamentos através de parábolas e hoje o quadro de entrevista falará sobre uma em especial. Um pai e dois filhos, personagem da parábola do filho pródigo. Acompanhe. Olá, mais uma vez estamos juntos. Para nós é um imenso prazer. Hoje vamos falar sobre uma parábola que é muito conhecida de todos, a parábola do filho pródigo. Conosco, Dineu de Paula. Dineu é nosso companheiro já de longa data aqui e aproveitamos para dizer que quem desejar saber sobre os companheiros que participam do programa, entre no site www.avidaemfoco.com.br e saiba ali quem é o perfil e o que fazemos no movimento espírita, já que toda atividade espírita é uma atividade voluntária. E Dineu, essa parábola do filho pródigo, todo mundo conhece. Há uma interpretação espírita para ela? Primeiro, é interessante fazer uma pequena reflexão, um pequeno esclarecimento a respeito do ensino mediante parábolas. Foi um recurso que Jesus utilizou de uma forma muito ampla, né? Consiste em contar pequenas histórias que têm um fundo moral relevante e é um ensino lúdico, é um ensino que tem várias linguagens figuradas, então é muito complicado você dizer ou fixar, digamos assim, uma interpretação exclusiva ou a interpretação melhor. Justamente pela finalidade e pela peculiaridade desse ensinamento lúdico. A mensagem de Jesus, em alguns tópicos, eu diria nos tópicos essenciais, no que era realmente basilar, essencial para uma reforma de vida, ela foi extremamente clara e simples. Com uma grande capacidade de síntese, Jesus enunciou máximas de sabedoria, de vida equilibrada, e que resolvem praticamente todos os problemas da vida. Por exemplo, não fazer ao próximo que você não quer que façam para você. Perdoar 70 vezes, 7 vezes. Só pode atirar a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Fazer ao próximo o que você quer que ele faça. Comandos simples, tranquilos, podem ser de difícil aplicação, mas não são de difícil entendimento. Então, a parte basilar da doutrina é muito simples, tá? É muito fácil de entender. Mas, ao mesmo tempo, Jesus, enquanto ser angélico, ele estava revelando uma doutrina celestial. E ele falava a um povo rude que não tinha condições de entender toda a grandeza da mensagem. Então, ele vestia com uma capa de alegoria e o conteúdo dessas mensagens ele vai se desvelando aos poucos. Então, conforme a humanidade amadurece, conforme os próprios homens vão passando as fases da sua vida, eles descobrem nuances novos e riquezas novas. E a respeito disso é interessante recordar que na segunda epístola universal, São Pedro diz que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então é extremamente arrogante tentar fixar uma interpretação como sendo a melhor, a boa, dizer, olha, aqui Jesus quis dizer isso, entende? Porque se trata de um homem imperfeito tentando fixar o entendimento de um anjo, né? Sempre é temerário, né? De fato. Mas, ao mesmo tempo, o Espiritismo, ele trouxe luzes novas à humanidade, né? E com base nessas luzes e alguns princípios novos, como reencarnação, lei de liberdade, lei de causa e efeito, então é possível realmente você extrair uma mensagem bastante profunda dessa parábola, que ela tem 3 personagens principais, que seria o pai, o filho que ficou em casa e o filho que saiu de casa. Então eu diria que existe uma riqueza de interpretação que o Espiritismo dá. A parábola é do filho, parece que dá-se ênfase ao filho. E o pai? Como é que essa figura do pai está dentro desse contexto educativo? Porque, você acabou de dizer, tem um contexto moral, uma pedagogia essencialmente educativa. A proposta de Jesus é esta. Figura do pai, como é que está inserido nesse contexto? Uma pedagogia profunda, colocada em palavras simples, conforme Jesus conseguia fazer.
Então, ali nós temos o pai que foi instado por um dos filhos a lhe fornecer um adiantamento de herança, para que ele saísse pelo mundo. E o pai acede, e o pai permite, divide os bens, dota aquele filho que quer dos bens e permite que ele vá pelo mundo, certo? E ao mesmo tempo permite que ele tenha todas as experiências que ele deseja ter e ao mesmo tempo quando esse filho resolve voltar para casa, ele o acolhe de braços abertos. E é possível ler uma interpretação muito óbvia que esse pai é a divindade, é Deus, certo? O universo inteiro pertence a Deus. Então, Deus dota os seus filhos dos recursos mais variados, os espíritos, os talentos mais ricos e permite que eles tenham variadas oportunidades. Então, dá para ler nessas experiências que os filhos de Deus vão ter as sucessivas reencarnações. Deus permite a liberdade, entende? Ele dota os filhos de recursos, aloca em determinados países, com certas famílias, possibilita dinheiro, uma série de contextos, porque tudo pertence a Deus. Então, Deus nos faz um adiantamento, até porque faltariam méritos, entende? Nesse começo você realmente conta só com a misericórdia, tá? Então aí nós temos a liberdade, certo? Deus permite que você faça o que você quiser. Ele te dá recursos, te dá meios e você escolhe como quer viver. E ao mesmo tempo nós temos então a lei da liberdade, tá? Nós temos a responsabilidade, certo? Que ele permitiu que o filho experimentasse as consequências do que fez, certo? O rapaz foi lá, dilapidou a herança, viveu loucuras sem fim e virou um miserável. Nisso aí você tem a liberdade e a responsabilidade, então eu diria a justiça. Só que a atuação divina, ela não se cinge na justiça, porque consta na parábola que quando o filho vinha longe, o pai correu ao encontro dele e o abraçou. Então nós temos a misericórdia e a providência. Deus não fica olhando indiferente. É um pai extremamente amoroso. Então, à medida, quando o Espírito ele dá sinal de que ele quer se regenerar, ele caiu em si, ele se arrependeu, então a divindade corre ao encontro, fornece os recursos mais amplos para que a criatura se redima. Então, são princípios interessantes da doutrina espírita que dá para verificar na figura do Pai representando a divindade. Gineu, nós vamos para um rápido intervalo, mas quero já deixar a pergunta para você. E o filho que ficou em casa, como é que a gente entende esse processo no âmbito da parábola do filho pródigo? Um instante só, já retornamos. A Vida em Foco vai por uma breve pausa e logo retornamos com a entrevista. Aguarde. Retornamos com a segunda parte da entrevista de hoje e o tema é Um pai e dois filhos, personagens da parábola do filho pródigo. Acompanhe. Estamos de volta. Hoje o tema com Dineu de Paula é a parábola do filho pródigo. Dineu, e o filho que saiu de casa? Qual é o contexto educativo dentro dessa parábola, desse ensino de Jesus? Há lições muito importantes, até porque esse filho que saiu de casa, ele representa um contingente muito grande dos espíritos que são seduzidos, entende, por suas paixões, tá? E eles se decidem, no uso do livre-arbítrio, de gastar os tesouros que Deus lhes dá, tempo, variadas vidas, experiências afetivas, inteligência, tudo isso de uma forma, digamos, um tanto leviana, um tanto desastrada, né? E saem nessas encarnações desequilibradas, tá? Só que se for reparar a respeito do que se diz desse filho, que depois que ele dilapidou todos os seus tesouros, ele começou a experimentar as consequências daquele agir desequilibrado. Ele estava extremamente pobre, numa região assolada por miséria, e o recurso que ele achou foi cuidar de porcos, tá? Se formos recordar que se está tratando da cultura judaica, cuidar de porcos é uma coisa assim muito triste.
Tá? Então, aí nós podemos ver o papel das desilusões na vida humana, que às vezes as coisas não acontecem exatamente como a gente espera, mas isso é um processo de tomada de consciência dos próprios erros. Tanto que ali se fala que o jovem caiu em si. Certo? Então é um processo de perceber a própria realidade, que a conduta indigna, a conduta desequilibrada, a falta de respeito ao próximo, a dilapidação de tesouros, a preguiça, não estudar, não trabalhar, tudo isso tem um custo. Só que é preciso que a criatura caia em si, um processo de tomada de consciência. E ao mesmo tempo ali diz que o rapaz lembrou como era boa a casa do pai. Como lá os mais ínfimos, os empregados mais ínfimos eram melhor tratados. E ali se diz que ele se levantou para ir ao pai. Então existe um processo também de assumir a responsabilidade e fazer um esforço para refazer o caminho. Afinal, foi um longo tempo indo e tem um tempo voltando. E também o rapaz não ficou esperando uma liteira de ouro buscá-lo, ele não mandou um recado para o pai, olha, eu quero voltar. Ele refez o caminho que ele refez na loucura, ele refez de volta, ele refez na penúria. Então, e ele assumiu essa responsabilidade dele. Então, essa seria a realidade da maioria dos espíritos encarnados na Terra que dilapidaram os tesouros do tempo e que hoje fazem o caminho de volta. Só que é preciso recordar que tem de assumir a responsabilidade, não ficar se queixando pelas agruras da vida, porque afinal de contas há um pai que está esperando de braços abertos a hora que a jornada foi chegando perto do fim. E esse pai corre ao nosso encontro. Então é uma questão de ter disciplina nas dificuldades da vida, lembrando que é o caminho de volta ao equilíbrio, à paz de consciência de quem dilapidou. Às vezes o que a gente sente mais falta hoje foi o que a gente teve e não deu valor. Falamos de três atores nesse processo, né? Se é que assim a gente possa chamar, para contextualizar a questão. O pai, o filho que saiu de casa, mas tem o terceiro elemento. O filho que ficou em casa. Qual é o papel dele dentro desse contexto? O papel dele é meio feio, na verdade, né? Meio mesquinho, se for para ver bem. Porque em um primeiro momento ele era mais equilibrado, mais centrado, tanto que ele estava satisfeito com a disciplina da casa paterna e não almejava nada mais, entende? Então ele estava ali tranquilo, vivendo equilibrado, sob as asas do pai, e parecia ser uma pessoa digna. Só que ele foi colocado à prova quando o irmão retornou. O irmão retornou sofrido, retornou humilhado, e ele não soube ficar feliz com a alegria do irmão, certo? Então, esse filho, ele pode perfeitamente representar essas pessoas que são focadas em viver com dignidade, uma dignidade austera, mas que o seu viver não tem bondade. Como elas conseguem controlar algumas paixões, criticam severamente quem erra. Às vezes ficam até felizes com quem se acontece coisas ruins com pessoas que elas consideram desequilibradas. Então é um viver sem bondade. Se formos recordar, Jesus afirmou e resumiu a lei divina no amor. Amor ao próximo como a si mesmo e ao Pai sobre todas as coisas. Então nós vemos que a lei divina, o que deve trazer felicidade é o amor. Então, essa vivência, ela é incompatível com um coração ressentido, um coração mesquinho. Não basta viver com dignidade, é preciso que o viver também tenha bondade. Afinal de contas, é diferente você reprovar uma conduta equivocada, você reconhecer que determinado agir é equivocado e você ter ódio e desejar o mal de quem cai. A lei divina é perfeita. Ela cuida de todos, ela dá a resposta perfeita para cada conduta e Deus tem condições de educar todos os seus filhos. O papel dos homens entre si é o da fraternidade. Sim. É preciso aprender a ser feliz com a felicidade do outro. Do outro também. Contextualizando, Dínio, para fechar o nosso tempo, em que momento a sociedade atual, o planeta Terra, pode ser colocado dentro desta parábola? Como é que a gente pode entender o ensino de Jesus no momento em que nós estamos vivendo? Do egoísmo, do filho que retorna à casa, do filho que ficou no lar? Como é que a gente pode se olhar nesse aspecto, nesse contexto
existencial presente. Que as parábolas, elas são atemporais, justamente porque elas retratam o velho drama da humanidade com os seus vícios. Se nós formos recordar agora, entende? Evidentemente que existe o espetáculo do desequilíbrio, existe o espetáculo até que a espiritualidade superior ensina que muitos espíritos profundamente desequilibrados, que não reencarnavam a longa data, eles estão voltando para o cenário terreno para ter uma oportunidade de se reequilibrar. Eles foram afastados do psiquismo terreno até para que as ideias e os costumes avançassem. Mas a misericórdia divina possibilita que nesse momento em que a humanidade deve se melhorar em caráter definitivo, a Terra deve progredir na escala dos mundos, virar um ambiente pacífico, a divindade permite que esses filhos voltem ao cenário terrestre. E justamente estamos todos reencenando isso, entende? De um lado nós temos o desequilíbrio da corrupção, da sexualidade desequilibrada. Você tem todo um contexto de pessoas que parecem assim bastante primitivas. E de outro, corre-se o risco de se tomar de ódio em relação a eles. Em vez de apenas reprovar, educar, amparar, você cria um clima de conflito, né? É uma parábola atual. Né? Muito bem, Dineu, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. A Vida em Foco continua. Fique conosco.